Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas dos mais diferentes áreas da nutrição com entrevistas com os mais variados nutricionistas e profissionais da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube para receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre nutrição vibracional. E para isso, convidamos a nutricionista doutora Letícia Nuso, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Letícia, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, fiquei lisonjeada e espero colaborar realmente, né, que eu possa contribuir com esse canal Conexão Nutrição, maravilhoso, uma iniciativa excelente de vocês, né, que nos coloca em contato com vários profissionais aí para colaborar com o desenvolvimento da nossa área, né? Muito grata pelo convite. Eu que fico muito feliz pelo seu aceite. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Letícia Nuso. Ela é nutricionista, tem 32 anos como docente na área da educação, é mestre em saúde pública, atua em consultórios, né, voltados ao núcleo de saúde vibracional, tem cursos de capacitação em neurociência, técnicas aplicadas à energia, espiritualidade e o coach positivo. Tudo isso integrando, né, nas suas consultas e no seu âmbito. Bastante coisa, hein, doutora Letícia? Parabéns. Ah, muito obrigada. Na trajetória educacional a gente acaba tendo que estudar um pouquinho, fazendo algumas especializações, né? Fazem parte da academia, né? Dentro da ciência da nutrição. E agora, partindo aí para uma carreira solo, né? Eu saí da educação, estou somente no consultório hoje. E atuando junto com o marido, hein? Ou seja, uma equipe maravilhosa, hein? Esse Ah, consultório sim, é. integra, né? Hoje Então, atuamos juntos. vamos Ótimos. começar o nosso tema, nutrição vibracional. Para a área de nutrição, é uma área muito ampla, né? Com essas piques, com esses conhecimentos que a nutrição teve, surgem vários campos, né? Mas o que seria a nutrição vibracional? Bem, a nutrição vibracional, ela atua dentro do campo da energia, mas mostrando que, na verdade, tudo vibra no universo, nós estamos em plena vibração. Então, o nosso corpo vibra, todos os seres vibram, na natureza tudo vibra. Dentro dessa ótica de que tudo vibra, a nutrição é vibracional, a gente lida com átomos o tempo todo. E é nessa ótica que eu comecei a enveredar para entender mais sobre o ser humano e os efeitos que tem a alimentação dentro do nosso organismo frente às nossas vibrações. Foi por Existe aí uma que eu caminhei. ligação dessa frequência, assim, com os demais seres do mundo, do universo, assim? Sim, existe. Na verdade, nós estamos todos interconectados. Nós conectamos estamos, né, dentro do universo conectados com as plantas, com os animais, com a natureza em si, com o ser humano mesmo, de um com o outro. Nós coabitamos todos este mesmo planeta e esse mesmo universo, que é formado por átomos. E os átomos vibram, né? Então, nós temos uma conexão com esse todo. E quando a gente presta um pouco de atenção nisso, a gente percebe todas as alterações que podem ocorrer decorrentes dessa vibração que nós conseguimos manter. Então, existe sim essa conexão com o todo. Tem até um slide que eu acho muito interessante, que eu vi uma vez aí na internet, mostrando o ser humano, né? É assim, o homem numa árvore, assim, o homem e os demais seres. E ele numa hierarquia, né? Ele superior, mostrando o quanto o ego estava envaidecido. E tem um outro slide mostrando o eco, o homem dentro de uma roda mesmo, junto com todos os seres, com as plantas, mostrando o quê? O ecossistema, onde nós fazemos parte desse ecossistema. E o sol mandando essa energia para nós, né? Para todos os seres. E essa vibração que existe, essa interconexão com esse todo, que eu achei fabuloso. Então,
quando nós aprendermos, conseguirmos a trabalhar mais nesse ecossistema de forma harmoniosa, exercendo mais o nosso amor, isso melhora a nossa frequência e com certeza melhora a humanidade, melhora o sistema todo, melhora o planeta. E considerando também que nós somos o próprio ecossistema, né? Nós coabitamos com outros seres dentro de nós, ou seja, nós vivemos com as bactérias, com os vírus, com os parasitas, eles habitam o nosso ser. Então, se nós quanto mais nós conseguirmos equilibrar, melhor fica o nosso ecossistema e o ecossistema de uma forma geral. Palavras lindas, né? Amor, né? Com amor se conecta tudo na vida, né? Tudo. E o que te motivou a buscar, conhecer, se engajar nesse universo vibracional? O que me engajou mesmo para isso foi um problema de saúde que eu tive. Na medida que eu adoeci, eu fui tentar buscar, assim, peraí, por que você está adoecendo, Letícia? Vamos buscar causas. E comecei a buscar terapias, outras, né, terapias energéticas, junto da espiritualidade, e fui fazer também os cursos que eu comentei, né, coach. Então, fui aprender, fiz em neurociência. Então, eu fui para espiritualidade, neurociência, coach e trabalhos energéticos, né? E eu fui verificando o quanto eu tinha que melhorar na minha vibração, de uma forma geral. Ou seja, o quanto eu tinha que buscar muito mais o amor, melhorar meus sentimentos, buscar mais a alegria. Então, isso que me fez levar para esse caminho, mostrando, bem, olha, a alimentação importa muito, trabalhar nessa alimentação cada vez melhor, mas não apenas ela junto de outros fatores que eu fui buscar, né? Foi a partir daí. A autoanálise, né? Ou seja, eu Muito, preciso... E a muito. curiosidade, né? De se engajar com estudos, né? Sim, quando você começa a buscar uma coisa, é muito incrível isso, né? O universo conspira. Na hora que você busca, vão aparecendo outras que vão complementando. Isso faz todo um sentido, né? Conforme você busca, vem e você vai unindo todas as partes e ver como faz sentido. Isso você melhora a minha prática profissional, melhora o entendimento de mim mesmo, que na verdade o que acho que nós todos temos que buscar de alguma forma é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é amplo, né? Ele é profundo e amplo ao mesmo tempo. Então, quanto mais você busca interiorizar, conhecer você, conhece-te a ti mesmo, melhora, né, a sua relação com o todo, inclusive com a alimentação. É bacana, né? E como correlacionar essa visão da nutrição com o conceito da nutrição tradicional, né? Aquela que nós aprendemos na graduação e que amplamente vimos em consulta, né? Então, quando a gente trabalha o conceito de nutrição, ela fala que é uma ciência que se ocupa, né, do ser humano, em todas as suas fases, né, desde o seu conceito biológico, psicossocial, e a inter-relação desse ser humano com o alimento, de uma forma integral desse alimento, né, desde a sua produção, e todas as substâncias que integram esse alimento. Então, é uma junção desse alimento junto com o ser humano. Então, eu tenho que entender que alimento é esse que eu estou recebendo. Se ele é bom, não é, como é que ele é produzido, todas as transformações que aconteceram com ele, se ele realmente tem aquela carga de nutrientes que poderá me favorecer. E junto de outras substâncias que integram, outras substâncias bioativas ali presentes. Muito bem, isso a nutrição já está estudando bastante. O ser humano também, né? A gente vai estudando. Essa interface, a gente ouve falar, né, desde quando a gente vê o conceito, que é o ser humano no seu aspecto biológico, psicossocial. Só que, na prática, o que estava faltando, o que falta é entender esse ser holístico, né? Esse ser mesmo biopsicossocial, porque ele vai sofrer interferência o biológico sofre interferência do psico, não tem como, né? A mente vai interferir e vice-versa. Então, integrar tudo isso realmente. E acho que a vibracional me deu luz para isso, para essa integração.
aprimorou essa minha visão da integração, que eu acho que é o que falta. Embora esteja no conceito, eu acho que falta a gente enxergar de fato isso. Infelizmente, aconteceu isso, né, no desenvolvimento da nossa ciência, o ser humano foi muito fragmentado. A gente começou a estudar sempre partes dele, né, pela medicina mesmo. Você estuda partezinhas, então eu vou no especialista disso, daquilo. E hoje está tendo um apelo, né, ao resgate aí dessa visão do homem como um todo, como já foi nos primórdios, né? Se enxergava totalmente. E eu acho que é isso que a vibracional tenta trazer, enxergar esse ser holístico, de uma forma bem integral, que está Analisar o no ser humano conceito, como um todo, com que certeza. não deixa de estar no conceito tradicional, né? É apenas dar um pouco mais de luz para isso. É uma outra abordagem, né? Vivemos num mundo que temos que ter abordagens para tudo, né? Para ver o que se Sempre. encaixa com um determinado tipo de pessoa, né? Às vezes tem aquele cliente que está aquele paciente que está verbalizando com o nutricionista que ele precisa de um direcionamento, de uma visão, de uma abordagem diferente, né? E às vezes, se o nutricionista conhece esse campo da terapia, da nutrição vibracional, às vezes auxilia, ajuda bem mais esse paciente, né? Sim, eu acho que hoje a gente está aprofundando mais esse conhecimento até do ser enquanto biológico, mas a gente entende assim, olha, nós somos formados, na verdade, né, todo o universo é formado por átomos. Então, o átomo, se você ver lá, né, tem lá o elétron girando, né, ao redor do núcleo. Ele tem um movimento, ele vibra. Se você for olhar, tem um espaço, né? Quando esse elétron está girando ali em torno do átomo, tem espaços que a gente pode pensar que esteja vazio. Mas não é vazio, né? Tem algo preenchendo aí que nos preenche. É a gente que não enxerga, não sabe exatamente o que tem ali, mas tem. Só que você olhando, existe esse espaço. E isso tem muito movimento. E esse movimento é o que permite até que a gente restaure muito as nossas células, né? O tempo todo a gente está restaurando e a gente consegue modificar muito isso. E tudo vibra, embora a vibração seja muito pequena dentro da célula, está vibrando. O que a gente enxerga é uma matéria densa, né? Mas está vibrando de alguma forma. E essa compreensão, eu acho que para mim fez toda a diferença do poder que existe de intervenção na medida que a gente sabe que existe essa vibração e que eu posso lidar com isso de uma forma positiva para que esse corpo fique cada vez mais saudável. Como a frequência vibracional pode ser afetada tanto positivamente ou negativamente? Qual o efeito assim de afetação que ela pode ocasionar? Tá, nós temos, olha, quando a gente perceber para ir do átomo, né, que existe a frequência, ele vibra. Então, essa frequência, de acordo com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, você pode alterar a frequência frequência atômica mesmo, né? Frequência desse átomo. A vibração, as ondas que você tem de frequência podem ser alteradas de acordo com a sua emoção. Ou seja, quanto melhor for seu pensamento, melhor for sua emoção, melhor a vibração, a sua frequência vibracional. Quanto mais negativo for o seu pensamento ou a emoção, você baixa a sua frequência vibracional. Então, os sentimentos interferem. E a gente pode pensar, por isso que eu digo, o ser humano tem que ser enxergado, né, como um todo. Então, ele tem um corpo que é o físico, que vai sofrer interferência da sua emoção, que vai gerar aí um pensamento. Então, a gente tem, e também da sua espiritualidade, né? Na verdade, eu chamo até de ser corpo, emoção, mente e espiritualidade. É um conjunto. E que você tem, quando você consegue compreender que a vibração atua em todos esses níveis, você começa a refletir mais no seu modo de ser. Ou vai buscar melhorar essas frequências todas para que se mantenha de uma forma mais saudável. Isso é importante. A gente pode até falar de uns conceitos
destacar sentimentos clássicos aí, que foram abordados até pelo Paul Ekman. Paul Ekman, isso, ele classificou, né, essas emoções em 6. 4 delas são negativas, que é o medo, tristeza, nojo e raiva. Tem um que é neutro, que é a surpresa, e tem um que é uma emoção positiva, que é a alegria. Então, quanto mais você exercer a alegria, melhora a sua vibração. Quanto mais você cultivar sentimentos de raiva, emoções, né, como a raiva, medo, tristeza e até o nojo, pior fica a sua frequência. Todo mundo sente isso, todo mundo sente raiva, todo mundo tem essas emoções. O problema está na manutenção prolongada dessas emoções, gerando aí sentimentos como culpa, sentimentos de vergonha, sentimentos de mágoa, né? Uma mágoa profunda. Então, quanto mais isso se arrastar, maior a chance de você ficar numa frequência baixa e alterar aí o teu sistema imunológico e vir as doenças. Pode vir, né? Doença, Sim, não sim, sim. necessariamente. Isso depende do quanto tempo a gente fica aí numa vibração mais negativa. O foco é sempre manter, né, essa vibração positiva. Que falar é fácil, né? Mas a execução é difícil, né? Geralmente tem a ver a pessoa colocar um mantra diário, assim, ao acordar, ou quando ocorre uma situação, assim, perante a pessoa em que a vibração dela pode diminuir, falar algo positivo. Existe alguma técnica assim para a pessoa não cair nessas armadilhas assim que diminuam negativamente o seu campo? Tem sim. Tem. Na verdade, a gente tem que buscar controlar esse pensamento, né? Então, vibrar numa alegria. Aí a gente tem que buscar o que me deixa mais alegre, né? As pessoas precisam identificar dentro delas o que as fazem se sentirem mais felizes ou melhores naquele momento e tentar mudar mesmo o foco. Porque a emoção vem. Como a gente vai reagir à emoção é que é a diferença. Reside a diferença. Como eu reajo frente às situações. Eu posso sentir o impacto, administrar bem isso e vamos seguindo, buscar alegria, ou eu posso perdurar naquele sentimento, né? Ficar naquela emoção, amargurando, amargurando, amargurando. Então, o que eu tenho que fazer? Tentar sair daquele foco do que me deprime, do que me deixa mais triste, do que me deixa com raiva. Então, identifico, estou com raiva, tá bom, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? E buscar uma alternativa. Tá, estou me sentindo triste, tá? Por que eu estou triste? O que eu posso fazer para lidar com essa tristeza? Que é claro que existe. Por exemplo, olha, acabei de perder alguém, não tem como não ficar triste, né? Mas o tempo vai ajudar a amenizar um pouquinho. A gente sabe que existe um tempo, só que enquanto isso, o que eu posso fazer para buscar alguma coisa que me distraia, que me tire um pouco daquela angústia? Busque algo que te faça sair. Por exemplo, para mim, funciona muito ouvir música. Eu gosto muito, é algo que me ajuda. Às vezes eu vou assistir um bom filme, me ajuda também. Então, eu vou buscar algo que, para mim, me tira do foco e eu me sinto leve, né? Eu acho que é isso que as pessoas precisam buscar. Algo que realmente as façam se sentirem bem, que procure melhorar o sentimento que ela está desenvolvendo e que buscar algo que deixe um pouquinho alegre, ou muito alegre, se for possível. Por exemplo, Daí, como eu te falei, adoro música, né? Essa semana eu fiquei vendo aí uns programas de assim, músicas, assim, ouvindo várias. Então, aquilo me faz um bem danado, né? Fico muito feliz mesmo ouvindo músicas diferentes, inclusive, admirando as pessoas que estão cantando, ou outros shows artísticos. Eu gosto. experiências, né? O que às vezes nos eleva vibracionalmente é as experiências que nos agradam, a gente colocar com mais frequência no nosso dia a dia, né? Sim, acho que a gente tem que identificar o que nos dá paz. Olha, isso me deixa em paz,
identificar, olha, isso me faz ter um bom sentimento. Então, buscar. E quando você identificar algo que não está te fazendo bem, trabalhar isso dentro de você, que é o autoconhecimento, né? Peraí, por que que isso não está me agradando? O que eu posso fazer para melhorar nesse aspecto? E buscar, né, um crescimento, né, diário. E A muitas doutora... vezes, Hum. e muitas vezes a gente busca ajuda também, né? Olha, eu não estou conseguindo dar conta sozinha, então tá, vamos buscar uma ajuda aí para lidar com isso. Com certeza. A doutora comentou muito sobre as emoções, né? O cérebro reage às emoções ou é o coração? Então, os dois, né? No primeiro momento, coração. Recentemente foi descoberto que o coração tem neurônios. Olha que fabuloso isso. O coração tem mais de 40 mil neurônios, então ele sente e muito também. Então, o coração sente realmente, e ele, na medida que ele capta essas sensações, essa emoção, ele manda direto o comando para o cérebro. Então, ele tem uma autonomia de mandar o comando, não é só ele recebe, ele não reage apenas a um estímulo do cérebro, ele envia também mensagens para o cérebro. E o cérebro distribui, né? Conforme o que o coração capta, o cérebro registra e ele manda todas essas emoções, esses sentimentos para o restante do corpo. O cérebro transmite para o restante do corpo também. Por isso que é muito importante você identificar o que está sentindo, essa emoção, porque de alguma forma vai. Então, vai, quando você leva um susto, não, o coração dispara, o cérebro registra isso também e manda dar uma descarga aí de adrenalina, né, para você lidar com aquele susto. Então, a gente tem várias demonstrações, né, de como a gente reage, né, como o cérebro manda um comando super rápido para que a gente tenha aí uma resposta frente a uma emoção sentida. E aí, depois que você consegue raciocinar no que vai fazer, né? No primeiro momento você leva um susto, reage, aí depois você vai, vamos ver o que que eu faço para as emoções, sejam elas quais forem, né? Você tem uma reação. E depois você reflete. Aí essa emoção, você vai gerar um sentimento, né? Um pensamento. Então, de acordo com como você lida com isso, com esse sentimento, esse pensamento que você gera, o quanto ele permanece em você, que pode prolongar a produção de substâncias que vão interferir aí no seu organismo. Então, por exemplo, se eu vivo constantemente preocupada, tensa, nervosa, eu posso estar produzindo excessiva quantidade de cortisol, por exemplo. E aí eu vivo estressada, eu vivo estressada. Então, olha, esse estresse crônico provoca a produção de neurotransmissores e de outros hormônios constantemente em desequilíbrio e que vão afetar esse organismo. Então, se eu conseguir reduzir isso, conseguir controlar e modificar, é o caminho para melhorar a nossa produção aí de hormônios de uma forma geral. Então, a produção de neurotransmissores e de hormônios, elas são afetadas pelo estado vibracional. São bastante afetadas. De acordo com nossas emoções, sentimentos e pensamentos, vai ter uma produção aí alterada de hormônios, de neurotransmissores e de hormônios. Sim, nós podemos afetar, seguramente. Como consequência das alterações hormonais, a digestão, a absorção, o metabolismo dos nutrientes, né? Também podem sofrer impacto na frequência vibracional? Sim, são afetados pela frequência vibracional. São afetados, de acordo com a nossa frequência, eu vou, de acordo com o meu sentimento, minha emoção, eu vou ter uma frequência. E aí a produção de neurotransmissores e de hormônios, e que podem sim afetar toda a minha produção de enzimas digestórias. Eu posso ter um desequilíbrio, eu posso não digerir muito bem, eu posso ter aí uma produção excessiva de alguns hormônios que vão afetar seguramente toda a minha fisiologia. Pode ser um aspecto negativo, né? Porque pode afetar negativamente essa produção. Eu vou mexer com algo que a gente tem que equilibrar muito, que é a água, né? Onde acontecem todas as reações químicas meio à água. Então, essa água ficando alterada também,
eu vou ter uma alteração química muito grande dentro do meu organismo, e aquela resposta esperada, muitas vezes, de uma boa digestão, uma boa absorção, eu posso não ter, né? Pelo desequilíbrio. E pelo desequilíbrio ainda, olha, a gente até fala assim, ó, intestino reagindo, né, às emoções, e reage realmente às emoções. Você vai ter uma alteração até da tua, do teu ecossistema, aí, né, da tua biota intestinal, por exemplo, do teu microbioma. Então, ele pode ser totalmente alterado em função de um estresse que você vive. E isso vai afetar a sua absorção e, consequentemente, o teu metabolismo como um todo. A nutrição propriamente dita, ela é alterada pelos nossos estados emocionais. Eu posso receber aquele nutriente, mas eu não faço uma boa digestão, quer dizer, eu recebo alimento, não faço uma boa digestão, consequentemente, não terei uma boa absorção. Então, a boa nutrição não acontecerá por conta de um desequilíbrio aí geral, provocado muitas vezes pela minha vibração, que não está tão adequada assim, e pode afetar, sim. Inclusive, tem uma pesquisadora, duas pesquisadoras, né, que trabalharam com telômeros, que fazem parte, né, os telômeros que fazem parte dos cromossomos, né, cromossomos do nosso DNA. E elas observaram que os nossos telômeros podem ser encurtados de acordo com o estresse que vivemos, né, e etc. Então, esse encurtamento faz com que a gente não consiga reproduzir mais as células da mesma forma. Então, não tem um DNA reproduzindo a célula como deveria. E isso altera, e a partir daí pode vir enfermidades, de acordo com esse encurtamento aí dos telômeros. Contudo, nós podemos, né, elas também descobriram que esses telômeros podem voltar a ter o seu ganho, de acordo com uma boa nutrição, uma boa alimentação e um bom estado emocional de uma forma geral, bons pensamentos. Então, isso também pode ser revertido. Claro que não na mesma proporção do que já foi um dia, mas melhora muito. Então, não existe assim, ficou doente e não tem mais solução. Não, tem solução sim, as curas existem. Inclusive dos telômeros, né? Existe uma enzima aí chamada telomerase que pode melhorar, aí foi encurtado, vamos voltar a prolongar esse telômero. A gente pode até explicar assim, esse telômero é como se fosse, ela mesma explica no livro, né? Como se fosse, pensa assim no cadarço do sapato, que tem aquela pontinha durinha. Então, e quando aquilo vai ficando gasto, não vai, o cadastro a gente não consegue mais colocar direito, porque... Então, é essa pontinha aí que tem que ser refeita. Então, se ela fica desgastada, a gente não consegue reproduzir a célula como deveria. E na medida que a gente volta a ter essa construção, voltamos a reproduzir as células com eficiência. Então, isso é bacana. Então, isso é Tema muito ciência. rico. Uhum. Oi? É um tema muito rico, né? Saber que o nosso campo vibracional interfere em hormônios, né? Que às vezes muitas pessoas questionam que segue tudo certinho, mas que nada funciona com ela, mas até ela entender que não é algo mais vibracional, é a maneira como ela lida com o seu dia a dia que está impactando com o seu ser, né? Ah, impacta muito. Inclusive, hoje, muitos estudos genéticos, a gente sabe que existe uma tendência genética para várias enfermidades. Contudo, a ciência tem mostrado também que não é tão definitivo assim. O fato de eu ter um gene não quer dizer que eu vá desenvolver um problema. O ambiente interfere muito, que é a epigenética, que hoje a gente está estudando assim, quantos outros fatores são determinantes, na verdade, para o estabelecimento de uma enfermidade. Então, a gente trabalhar com isso, com esse conhecimento, saber que esses fatores são evitáveis, é muito interessante. E se a gente conseguir trabalhar isso, melhora. Haja visto, né, os estudos que estão sendo feitos com as pessoas longevas. Elas passaram por dissabores, passaram por vários problemas, mas a resposta que elas tiveram a esses problemas é que foi muito positiva e que fizeram que, mesmo tendo problema, até tendo passado fome em determinada época da vida, tendo assim, sido privadas de bons nutrientes em determinada fase, não impediu que recuperassem depois. Elas conseguiram recuperar
nessa fase de talvez de uma escassez de alimentos e continuaram aí no seu desenvolvimento longevas. São longevas, né? São essas pessoas que chegaram aos 100 anos de idade, que foram estudadas. E o que foi visto que é bacana, que todas dessas, o que elas mantiveram muito no seu desenvolvimento foram bons relacionamentos, o amor ali presente, né? Então, isso ajudou muito no melhor desenvolvimento que elas tiveram. Então, isso é bacana. É lógico, a nutrição importa e muito, porque elas tiveram também boa nutrição, não é que não tiveram. Uma fase da vida ficou mais carente, mas tiveram. Mas a alimentação de um ser humano, né, um humano com humano, desse amor, dessa caridade, isso foi muito importante também no desenvolvimento, para que elas chegassem onde chegaram. Então, acho que isso é uma coisa mais uma vez, o amor, né? Sendo peça Sim. fundamental, né, para o nosso campo vibracional. E como melhorar a frequência vibracional, né, pela alimentação? Tá. Então, olha, alimentação, a gente tem que escolher os melhores alimentos. Então, olha, a gente tem a vibração, os alimentos também têm a dele. Então, quando você tem um alimento que é bem cultivado numa boa terra e dele você extrai, quanto mais natural for a sua alimentação, com esses alimentos bem extraídos da natureza, recém-colhidos preferencialmente, você tem um alimento muito melhor para o consumo. Lógico que nós lidamos com os alimentos industrializados, faz parte da nossa vida e precisamos da industrialização. Só que a gente tem que aprender, né, a selecionar também dos industrializados quais os melhores. Ou seja, os que estão menos modificados, né, os que estão mais próximos da natureza, tanto melhor. E quanto mais livre também de substâncias tóxicas e de aditivos, aditivos prejudiciais, melhor esse alimento. Ou seja, quanto mais próximo do natural, de como a natureza nos entrega, no bom solo cultivado, esse alimento tem uma melhor vibração. Então, se a gente conseguir utilizar esse alimento e prepará-los de uma forma mais correta, vamos preservar essas substâncias que estão presentes nos alimentos. Então, por exemplo, uma fruta recém-colhida, ela é melhor do que uma fruta que ficou muito mais tempo mais distante, mais tempo armazenada. Então, eu tenho um alimento melhor ali. Se tem um alimento que foi colocado agrotóxico, ele foi alterado. Né? O agrotóxico interfere no valor nutricional do alimento, e não apenas no valor nutritivo, como nas substâncias bioativas que poderiam estar ali presentes, né? Fitoquímicos presentes são alterados pela presença de agrotóxicos. Então, quanto mais distante, quanto mais orgânico, teoricamente melhor. Então, a gente tem que buscar alimentos mais saudáveis, do que for possível a gente conseguir, do que a gente conseguir comprar, melhor, né? E receber esse alimento. Nesse contexto, os alimentos biodinâmicos, né? Eles são mais bem aceitos nesse contexto, se for seguir esse conceito, os alimentos orgânicos ou aqueles biodinâmicos seriam mais propícios, né, para essa elevação. São mais propícios. Mas, assim, não é também alarmante, assim, somente esses. Não, fazer o melhor uso, a melhor escolha possível dentro do que a gente tem de oferta. Né? Quanto mais processado for, né? A gente até, o novo guia mesmo até traz luz para alguns alimentos, para uma seleção. Embora haja controvérsias aí até pela indústria, porque nem tudo que a indústria faz é prejudicial, muito pelo contrário, tem alimentos excelentes, aí precisamos deles. Então, é saber selecionar dos industrializados o que for melhor, o que não é tão distante de um alimento, o que é verdadeiramente alimento, e do que a natureza nos entrega, a melhor seleção dessa substância. Ou seja, alimento de verdade. Buscar por isso, como já foi um tempo. Com certeza. E se pegarmos essa base, tem tudo a ver, né? Que é que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo, né? Do nosso templo, né? O nosso corpo é o nosso templo, né? A gente está colocando algo de qualidade para nos alimentarmos, né? E isso influencia muito
Estou perguntando, né, na nossa vibração, né? Que a gente está colocando algo, como é que eu vou dizer assim, bem aceito assim no mundo, bem praticado, né? Bem saudável, pouco manipulável, né? E isso acaba sendo algo positivo, né? Para tudo, né? Sim, sim, é positivo. Quanto melhor a sua escolha desses alimentos, considerando aí essa variedade imensa, né, que existe na nossa natureza, quanto melhor nós escolhermos, melhor será a vibração, sem dúvida, porque eu tenho um alimento com uma qualidade melhor sendo colocada dentro do meu organismo. Agora, é claro, importa aí também como nós vamos mastigar esse alimento. Olha, eu selecionei um alimento maravilhoso, mas não mastigo. Bem, se eu não mastigo bem, não vou ter uma boa digestão, não vou ter uma boa absorção. Consequentemente, ainda posso prejudicar o meu intestino, causando aí uma digestão muito lenta, aumentando aí a proliferação de bactérias indesejáveis por conta dessa permanência longa de um alimento dentro do meu organismo, sendo que se eu tivesse mastigado melhor, isso não aconteceria. E, consequentemente, isso altera o nosso microbioma. Alterando, posso levar esse intestino a uma inflamação e, consequentemente, efeitos deletérios aí ao organismo. Então, a mastigação importa, ou seja, não apenas o que eu seleciono, como eu me alimento também, né? A atividade física, né? O movimento do corpo interfere também. Respiração, né? Como eu respiro, porque o oxigênio também é necessário para que a gente possa, inclusive para funcionar, né? Sem oxigênio nós não funcionamos. Então, é importante pensar nesse todo, ó, respiração, boa mastigação, para boa digestão e boa absorção, assimilação. E esse movimento também que é importante para manter esse organismo saudável, né? Além Tirar dos um tempo para pensamentos. se alimentar, né? Uhum. Que a Sim, gente é prestar percebe hoje em atenção. dia, as pessoas estão tendo aquela alimentação rápida, né? Não está tendo aquela atenção pro alimentar, né? Que a gente diz hoje atenção plena, né? Ó, atenção, Exatamente. vamos prestar atenção no que estamos fazendo. Então, ó, preste atenção no que você está comendo e como você está comendo, né? É atenção plena. E agradecer mesmo, olha, estou recebendo esse alimento, é um tempo. Então, olha, o que eu estou colocando para dentro do meu organismo? E de que forma eu estou fazendo isso? Importa. Importa também a água que a gente seleciona, né? É uma água tratada, de onde ela vem, e como eu consumo essa água, o que eu estou colocando para dentro, que tipo de líquido, né, nós colocamos para dentro do organismo, isso também interfere. Como eu estou fazendo o bom uso. Se eu vou fazer um chá, que ótimo, que chá que eu vou usar, como vai ser preparado, né? Hoje você tem aí a fitoterapia crescendo, né, dentro da nutrição. Muitos nutricionistas hoje estudando fitoterapia, o que é maravilhoso. Então, nós temos que fazer bom uso também das ervas, né, existentes aqui na natureza. Então, como é que eu componho tudo isso dentro de uma alimentação? Então, bons chás, bons alimentos, integrando aí uma boa nutrição. Com certeza. A nutrição vibracional, ela pode colaborar para a melhora do estado orgânico e emocional do indivíduo? Pode sim, porque a gente sabe, né, olha, que dependendo da alimentação também eu vou ter um melhor funcionamento do meu intestino, uma melhor qualidade bacteriana dentro do meu intestino e, consequentemente, o intestino tem uma inter-relação aí com o cérebro. Então, de acordo com o que eu vou absorver, vão encaminhar aí para o cérebro e a produção dos neurotransmissores será muito melhor de acordo com o intestino, com o que for possível passar para o intestino, com os nutrientes bons passando aí por intestino e chegando aí no meu cérebro. E evitando alguns nutrientes que poderiam afetar negativamente o cérebro, né? Numa quantidade
exagerada, como, por exemplo, açúcar, né? Numa quantidade elevada, ele interfere negativamente aí a função cerebral. Então, a gente tem, sim, como melhorar o nosso humor, o nosso estado geral por uma boa nutrição, né? Inclusive depressão, a gente pode melhorar muitos sintomas de uma depressão com uma boa nutrição. E essa nutrição é vibracional de alguma forma, né? Uma boa seleção de alimentos com uma boa digestão, né? Uma boa mastigação, boa digestão, boa absorção, intestino saudável, cérebro saudável. Uma receita que parece fácil, mas a depressão é algo muito crescente que nós deparamos, né? E às vezes é uma depressão decorrente da alimentação, né? Quantas pessoas têm transtornos ou receios de se ir alimentar porque já vem carregado desde si, desde a sua infância, alguns traumas que a pessoa tem que vai perpetuando para a sua vida adulta, né? Isso tudo impacta no campo vibracional dessa pessoa, né? Muito, impacta sim. Por isso que nós temos que chegar a esse ser holisticamente, né? Quando vem uma pessoa, fala assim, olha, são perguntas direcionadas, né, para avaliar mesmo todo o ser de uma forma geral. Não vamos ver somente a alimentação, vamos ver como é que está essa emoção, como que está o funcionamento desse ser, e a partir daí, ver o que melhor pode ser feito para que a nutrição realmente aconteça nesse organismo e que possa ser trabalhado aí esses fatores que estão afetando negativamente. E aí a gente pode contar com a ajuda, né, de uma equipe, de outros profissionais, para ajudar aí, né, a dar conta desse ser, para que ele realmente supere o que for necessário aí, para que tenha uma existência tranquila, vibrante, amorosa e feliz. A doutora comentou agora sobre outros profissionais, né? Para o bem-estar geral do indivíduo, é importante a nutrição vibracional em si contar com outras terapias para dar aquele auxílio? Ah, sim, eu acho que a gente precisa contar com outras terapias que vão dar conta disso, né? A gente vai cuidar da alimentação, claro, olhar, mas como eu disse, a gente tem que chegar a esse ser como um todo. E aí, até que ponto, onde é que está o maior problema desse ser? Então, a partir daí eu vejo no que eu posso, como nutricionista, dar conta, com as terapias que eu já conheço, de que forma eu posso colaborar, e aquilo que eu não alcanço, encaminhar para o profissional que é específico da área que esse ser está precisando. Vou te dar um exemplo que já é bem conhecido, as pessoas trabalham. Uma pessoa que tem, por exemplo, um transtorno alimentar. Muitas vezes, dependendo do transtorno, nós vamos precisar de psicoterapia. Então, vamos trabalhar junto com o psicoterapeuta para ajudar esse ser a sair desse transtorno alimentar. Tudo isso é reconhecido pelo nutricionista através da anamnese, né? A anamnese, assim, na nutrição vibracional, quais perguntas, assim, seriam pontos-chaves, assim, para uma boa condução da Tá. consulta? Bem, a gente faz uma anamnese bem clássica também, né? Então, você quer saber sobre a alimentação, mas eu vou saber do estilo de vida dessa pessoa, né? Dentro do estilo de uma forma geral, que atividades desempenha, como são os seus relacionamentos, é, o que ela acha que está atrapalhando no consumo alimentar, o que interfere demais negativamente. Falei da atividade física, né? Se ela tem movimento, se não tem. Se ela tem movimento, como é que são os relacionamentos, isso é muito importante. E como ela se relaciona com a própria alimentação. Como é que é comer para ela, o que ela não gosta, por que não gosta, Ou seja, aquelas perguntas clássicas que a gente faz da alimentação são cruciais aí para a gente verificar alguns traumas que podem ter ocorrido aí e por quê, e ajudar a buscar. Mas quando a gente fala de relacionamento, a gente encontra muitas coisas aí perdidas no tempo, né? E que É a interferem. válvula de escape, né? De muitos, né? Eu acho que sim, é que nós somos, né? Como você disse, desde criança até agora, depende do momento, às vezes são crianças mesmo que chegam, mas como é que está funcionando, né? Como é que é a vida da pessoa? Qual é o estilo de vida dela?
E aí é todo estilo que é verificado dentro de uma anamnese. São várias perguntas. Né? A gente até aplica também, você deve ter ouvido falar da matriz que é utilizada na nutrição funcional. Não, a matriz da nutrição funcional é bem ampla. É uma matriz que a gente utiliza dentro da vibracional, né? Com as perguntas que se trabalha todo o eixo. Você trabalha a emoção, você trabalha o corpo, a emoção, a mente dela, né? Pensamentos e a espiritualidade. Tudo isso é visto dentro da matriz. A espiritualidade não é no sentido religião, não é isso. É como ela se relaciona mesmo, né? A espiritualidade você pode trabalhar até assim, como é que é a consciência dela, essa consciência da pessoa. Então você vai trabalhando a mente, a emoção, a consciência e o corpo físico. Ou seja, a nutrição vibracional é bastante direcionamentos, ela tem um grande impacto na vida do ser humano, né? Para o Nutri que deseja se engajar nessa área de nutrição vibracional, o que ele tem que fazer, o que ele tem que estudar? Bem, eu acho que ele tem que começar a enxergar esse ser como o ser integral mesmo holístico, né? Então, tudo que permeia o ser, acho que ele tem que começar a buscar. E quando a gente fala desse ser biopsicossocial, é entender como como é que está o físico dele, né? Isso tem que ver mesmo toda a parte fisiológica, como é que está funcionando, qual é o hábito alimentar dele, o hábito de vida e como ele se relaciona. Acho que isso é. Então, ele vai buscar, que é o aspecto psicológico, embora a gente estude um pouco da psicologia dentro da nutrição, eu acho que aprofundar um pouco esse conhecimento da mente do ser humano, como é que opera, né? É trabalhar um pouquinho aí essa parte mesmo também da neurociência. Eu acho que é um caminho legal para a gente buscar o desenvolvimento para entender mais dessa nutrição vibracional, além das terapias energéticas, de saber que nós somos pura energia e que dentro da energia existe essa vibração e que nós podemos melhorar essa vibração com técnicas também energéticas. Mas não adianta somente usar as técnicas energéticas. Eu tenho que melhorar o meu modo de me relacionar. Então, eu tenho que trabalhar esse autoconhecimento. E, para isso, tenho que ter técnicas que ajudem esse ser humano a buscar esse autoconhecimento. Então, é muito amplo o conhecimento. E as pessoas vão percebendo, de acordo com a área em que for atuar, ela vai perceber assim, o que ela mais tem que buscar. Eu senti necessidade, Letícia, de buscar essas terapias energéticas e a neurociência, né? Para entender um pouquinho mais do ser humano. E a espiritualidade. Então, eu fui buscar esses três lados, né? A energia, a espiritualidade, a neurociência, para entender um pouquinho mais desse ser humano, para poder entender mais essa nutrição, dessa parte vibracional do ser. E, dentro da nutrição, especificamente, estudar bastante a nutrição e fui buscar também fitoterapia, né? Que para poder usar um pouquinho mais também do conhecimento das ervas na minha prática clínica, né? Que é uma parte também fisiológica aí que a gente dá uma atenção bem grande, né? No atendimento ao cliente, né? Ao paciente. Bastante estudo, né? Bastante estudo. Quem viu o currículo da doutora Letícia no início, viu que ela estudou muito, né? Não é algo para já chegar fazendo, tem que ter bastante conhecimento e amor, né? Trabalhar com amor já diz tudo, né? Porque durante a entrevista o amor foi apontado como um grande fator positivo para no campo vibracional, né? E trabalhar com amor, melhor ainda, né? Muito, acho que a gente tem que buscar, né? Dentro dessa minha trajetória, dessa minha jornada, dentro do estudo aí também da espiritualidade, participei até de alguns encontros. Olha que interessante que está a ciência hoje, né, no mundo, de encontros de saúde, espiritualidade e humanização. Hoje você tem congressos dentro da medicina também falando da espiritualidade, saúde e espiritualidade. E são divisor de águas muito grande, né, na ciência. Então, olha que bacana. Entendendo hoje a importância que existe para o ser humano da gratidão.
o quanto a gratidão, o quanto você se sentir grato e o quanto você aprender a perdoar é importante para o teu bem-estar. Então, se eu aprendo a perdoar o outro e a mim mesma, se eu aprendo a lidar melhor, a ser grata a tudo que me acontece, e agradecer verdadeiramente, mas com sentimento, não é falar sou grata, não. Ser realmente grata, o quanto isso modifica a sua vibração. Hoje, a ciência está provando o quanto isso é impactante na vida de um ser humano. Então, acho que esse é o caminho. Com certeza, um caminho maravilhoso, né? Uma coisa também que é importante, né, com foco aí, vamos falar um pouquinho assim, com foco na nutrição, eu chamo de chave do comer bem. O que é a chave do comer bem? Você ter conhecimento sobre os alimentos, quanto mais conhecimento você tem, melhor fica, mas o conhecimento também sobre você, o autoconhecimento, sobre como você funciona, né? E aí, o chave, né, que é o C, conhecimento. O H, habilidade. A habilidade de lidar com os alimentos, mas a habilidade também de lidar com as suas emoções. Quanto mais você desenvolver isso, melhor fica, né? O A, atitude. Então, atitude quanto à minha escolha frente aos alimentos. O que eu estou escolhendo colocar? E a minha atitude também em relação ao meu modo de ser e ao meu relacionamento com os outros. Quais são as ações que eu tomo na minha vida? Qual é a minha atitude? Né? Até o ser grato, como eu disse antes, né? A importância da gratidão é uma atitude que você resolve tomar. Você decide. Perdoar é uma atitude. Eu resolvo aprender a perdoar. Então, qual tipo de atitude você está buscando? Qual a que você quer realmente ter? Então, acho que isso é importante. E o V, né, de valor, quais são os seus valores? Então, como é que eles estão hoje? Os valores podem ser modificados à luz do tempo. Então, esse valor, como é que é a tua ética? Isso é importante. Então, reveja os seus valores frente à vida. E o valor que você tem também com relação à sua alimentação. Que valor que ela tem para você? Qual o significado dela? Então, isso é importante. E o entorno, né? O E do chave. O entorno. Como eu me relaciono com as pessoas, como está esse meu ambiente como um todo, e esse entorno também relacionado à alimentação. O que eu tenho no meu entorno para escolher, né? Que tipo de mercados existem perto de mim, quais são as ofertas disponíveis. Então, considerar todo o meu entorno é importante. Eu falo que ela é a chave do comer bem. Além da seleção dos alimentos, né? A chave aí ligada ao alimento propriamente dito, e tem a parte ligada ao ser humano. Como é que eu estou me desenvolvendo, como eu estou me relacionando, como eu estou frente à vida. Então, quanto mais você crescer nesse aspecto, mais você se autoconhecer e buscar esse crescimento, quanto mais conhecer sobre os alimentos, vem a junção aí perfeita, mais você vai crescendo e melhorando e se nutrindo satisfatoriamente. Certeza. Lindo, lindo, lindo esse ensinamento da chave, né? Ou seja, que essa parte da nutrição vibracional vem a ser impactante na vida de muitos quando a gente aplica, né? Eu queria agradecer muito a participação da doutora Letícia Nuso por ter aceito participar nessa entrevista. Foi maravilhoso, né? Enriquecedor, um tema muito abrangente, né? E foi discutido, foi abordado de uma maneira muito leve, fácil de entendimento, viu? Gratidão por ter aceito. Eu que agradeço essa oportunidade, espero realmente ter colaborado. Desejo muito sucesso para esse canal, que vocês levem realmente o conhecimento amplo da nutrição para todos os colegas e, quiçá, para toda a população, né? Porque quanto mais pessoas estiverem conscientes dessa mudança aí para uma boa alimentação e mudança de atitudes favoráveis, tanto melhor para nós, né? Então, eu desejo de verdade muito sucesso para vocês e muito grata pelo convite. Tchau. Tchau.